Você sabia que tudo aquilo que você teme e que você tem medo é o que vai acontecer na sua vida? Você sabia que essa palavra, eu tenho medo que aconteça, ela atrai aquilo que você tem medo? Ela é negativa e por essa razão ela atrai aquilo que você mais temia. A palavra de Deus diz no livro de Jó que Jó falou: o que eu mais temia aconteceu. Porque era o que ele mais temia, foi o que aconteceu. Então, quando você teme, quando você tem medo de alguma coisa, é o que acontece. E como é que você vai vencer o seu medo? Confiando em Deus. Porque só Ele pode nos livrar daquilo que nos apavora, daquilo que nós tememos que venha a nós. Só Ele pode livrar. Então, eu não vou viver temerosa. Eu não vou viver com medo que isso me aconteça. Eu tenho que viver confiando no meu Deus, falando para Ele dos meus medos, em silêncio, só eu e Ele. Porque se o nosso adversário escutar essa palavrinha, eu tenho medo que aconteça, ele dá um jeitinho de acontecer se você não tiver confiança em Deus. Por isso, não diga eu tenho medo. Deus sabe que o ser humano é frágil, que o ser humano tem temores. O medo faz parte da vida. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Nós não devemos viver com medo, temendo a tudo. No tempo dessa pandemia, muitas pessoas ficaram dentro de casa com medo de pegar a doença. E o que foi que aconteceu? Ficaram doentes. A maioria das pessoas que foram doentes eram exatamente os que viviam dentro de casa, com uma máscara o tempo todo aqui, sem poder respirar direito dentro de casa. Ainda hoje tem pessoas que ainda andam de máscara. Você encontra pelas ruas as pessoas de máscara com medo. Então, são essas pessoas que o mal pega. Porque eles pensam negativo, que o medo é negativo, atrai para si. Então, quando vem o medo, o que, que nós devemos fazer? Orar para Deus e entregar para Deus. Deus, isso pode acontecer na minha vida, Senhor. Não deixa que isso aconteça na minha vida, não. Eu vou confiar no Senhor, que o Senhor vai me livrar. E o Senhor te livra. Porque Deus nunca decepcionou aqueles que esperam nele. Não foram decepcionados os que esperaram em Deus. Passaram por lutas, passaram por tormentas, passaram por calabouços, mas venceram, porque Deus é fiel. E quando Ele tem uma promessa na vida do ser humano, Ele só não cumpre se você sair da presença dEle e for pecar e fazer a vontade da sua carne. E muita gente está enganado, achando que quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. Mas tem a fé de Abraão. Lindo louvor. Mas você só não morre se você estiver no lugar que Deus determinou para você receber a bênção. No lugar para onde Ele determinou a sua promessa. Se você sair do lugar que Deus te colocou, é claro que a promessa não vai se cumprir na sua vida. Deus, sabendo que o ser humano é temeroso, Ele deixou para cada dia do ano a palavra não temas. Na Bíblia tem 366 vezes a palavra não temas. Então, para cada dia, Deus diz para você, não temas. Amanheceu o dia, Deus diz para você, não temas. Amanheceu o dia seguinte, Ele diz para você, não temas. Porque eu sou contigo. Sou eu quem te sustento pela mão. Eu sou o teu Deus. Aquieta-te. Saiba que eu sou Deus. Que eu sou exaltado entre as nações. Que eu serei exaltado sobre a terra.
Mas o que ele diz? Não temas, porque eu te tomo pela mão. O que Deus quer dizer com isso? Se você andar comigo, quando você tropeçar, você não cairá, porque eu estou segurando a sua mão. Então você não vai cair. Então não tenha medo de tropeçar, não tenha medo de cair, porque eu te tomo pela mão. Mas para que alguém tome você pela mão, você tem que estar andando lado a lado com essa pessoa, não é verdade? Mas tem muitas pessoas, eles querem andar sozinhos. Eles não querem andar com Deus porque Deus é luz. E o que o homem faz de errado é trevas, é escondido. E se ele andar com Jesus, tudo vai ser esclarecido, porque Deus é luz e ele ilumina o caminho por onde andamos. Motivo maravilhoso para andar com Deus, porque ele ilumina o caminho por onde você anda e você não vai tropeçar com o pé em pedra. Você não vai cair. E ele é tão bom, tão misericordioso, que a palavra do Senhor diz que ele vai na frente. Então ele tira os espinhos para você passar. Ele ilumina o caminho para você andar. Deus é tão soberano, tão maravilhoso. Eu me maravilho com as histórias do povo de Deus que viveram no passado. Hoje, tantos não vivem tão grandes maravilhas porque não temem a Deus, porque não obedecem a Deus. Moisés clamava a Deus, Deus respondia a Moisés imediatamente. Por quê? Porque Moisés temia a Deus, Moisés amava a Deus, Moisés fazia a vontade de Deus, Moisés renunciava à vontade dele para obedecer a Deus. Então, quando ele falava com Deus, Deus respondia imediatamente. Ele não demorava um tempo para responder, ele respondia na hora. Então, tudo que Moisés fazia dava certo, porque ele fazia já orientado pelo próprio Deus. Então, nosso Deus é o mesmo Deus que falava com Moisés, que respondia a Moisés. E Moisés era homem, mortal, falho, pecador como nós somos. E Deus respondia a ele. Aonde é que está a diferença? Na nossa obediência. Moisés obedecia ao Senhor em tudo que Deus mandava. Tudo que Deus falava, ele obedecia. Por isso, Deus estava sempre com Moisés. Todas as vezes que Moisés clamava, Deus tinha prazer em responder a Moisés. E ai de quem tocasse em Moisés. Porque o servo de Deus obediente, ele tem essa proteção. Quem toca nele é tocar na menina dos olhos de Deus. Quem toca no crente fiel sofre as consequências, porque Deus é Deus zeloso, ele cuida de você. Quando você é caluniado, a Bíblia diz que você é bem-aventurado, quando disserem todo mal contra vós. Mas isso quando é calúnia, se for verdade, você não é bem-aventurado, não. Você será castigado porque deu motivo para o escândalo. Mas quando você tem vida reta e alguém te calunia e alguém te persegue, a palavra de Deus diz que você é um bem-aventurado. Por isso você vai receber um galardão. Esse Deus é tão maravilhoso que eu estava meditando no poder de Deus, na maravilha de Deus. Quando Deus estava tirando o povo dele do Egito, Deus colocava o anjo de dia para colocava uma nuvem para ser refrigério para aquele povo, para eles suportarem o calor no deserto, que era muito quente. Mas à noite ele mandava uma coluna de fogo, para aquela coluna de fogo aquecer o povo e clarear eles. Mas quando os egípcios perseguiam o povo de Deus, aquele anjo que ia na frente do povo passou para trás do povo. E por ele passar para trás do povo, ele iluminou o caminho, ele clareou o caminho para o povo de Deus andar. Mas para os que estavam na costa do anjo, que eram os egípcios, houve grandes trevas. Tão grandes trevas que eles tiveram que parar porque eles não conseguiam enxergar nada. E por essa razão deu tempo o povo de Deus andar uma noite atravessando o Mar Vermelho. A distância do povo de Deus, a distância entre Faraó e o povo de Deus foi de uma noite. Por isso Faraó, quando entrou o último no mar, o último de Deus saiu do outro lado.